Boa tarde, está de volta ao programa Eclésia, neste dia em que dedicamos o nosso espaço ao trabalho voluntário e à entrega generosa a causas e a ideais. São em Portugal 13.002 os voluntários adultos que todos os dias, direta ou indiretamente, estão envolvidos nas ações do Corpo Nacional de Escutas. É a maior organização de juventude em Portugal. O escutismo católico apresenta-se na sociedade como voluntários na educação e escola de voluntariado. Um projeto que só é possível pelo espírito de missão e serviço. Procurei deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrastes. Nos escuteiros aprende-se a acampar e a fazer fogueiras em segurança. Fazem-se grandes caminhadas e descem-se rios. Claro, já se sabe, também ajudamos velhinhas a atravessar a rua. Tudo parece um simples jogo, e é um jogo. Um jogo cheio de desafios e personagens. Um jogo alegre e divertido, mas um jogo muito sério. Não porque seja sisudo, mas porque tem uma forte e marcante intencionalidade, uma intencionalidade educativa. No Corpo Nacional de Escutas, as crianças e jovens em cerca de 1.100 agrupamentos locais praticam e vivem este jogo que se chama escutismo. No Corpo Nacional de Escutas somos 13.002 voluntários comprometidos com esta missão. Desde 1923 que somos voluntários na educação e educamos no voluntariado. Corpo Nacional de Escutas, educamos para a vida, no agrupamento perto de si. Tem 52 anos, está nos escuteiros desde os 9. António Osório, professor na Universidade do Minho, cozeu a sua vida com a vida de escuteiro. Ele é um dos muitos adultos voluntários para a educação que dão estrutura à missão referida neste suporte do Corpo Nacional de Escutas. Com a missão de ajudar na educação de milhares de crianças e de ser escola de vida e de voluntariado, António Osório, hoje dirigente, dedica horas, dias, semanas, meses de trabalho a este projeto. Um trabalho que resulta num estilo de vida. Eu, durante cerca de 10, 15 anos, tive responsabilidades a nível de coordenação da organização ao nível da Diocese, ao nível regional, e houve alturas em que terei dedicado mais tempo do que poderia, não é? Não digo do que deveria, porque faz sempre falta alguém que ajude, não é? Mas pode ter havido algumas situações. Agora, também influencia positivamente ao nível da dinâmica da família, ao nível da educação dos filhos, porque todos eles são escuteiros e a proposta educativa do escutismo tem um contributo muito positivo no desenvolvimento deles. Isto é uma dedicação, não é um voluntariado esporádico. Não se faz durante um mês, não se faz durante um ano, faz-se ao longo de uma vida. Isto implica muito na vida familiar? Pode implicar, quer dizer, o escutismo... A essência do escutismo é no sentido de que implique mesmo, não é? Portanto, nós até às vezes dizemos, em ações de formação de dirigentes e assim, que o escutismo é uma escola de vida, não é? E, portanto, isto, o que faz sentido é que influencia a vida, não é? Em Portugal existem cerca de 1.100 agrupamentos locais. São 57.000 rapazes e raparigas a praticar o jogo do escutismo, em Portugal desde 1923. As regras foram definidas por Baden-Powell, o seu fundador, e assentam na transmissão de valores como uma atitude cotidiana. Para que toda esta estrutura seja possível, existem em Portugal 13.002 voluntários. O número assim guardado pela sua precisão é revelador da quantidade de pessoas que numa base semanal se entregam a este projeto educativo. São pessoas como António Osório, para quem o voluntariado é um serviço à comunidade. A preocupação que um escuteiro deve ter é todos os dias fazer uma boa ação, não é? E ser um cidadão ativo, não é? Participativo. E a coisa mais difícil do escuteiro, pôr em prática a coisa mais difícil que é suposto um escuteiro fazer, que é começar o seu dever pela casa, não é? Portanto, isso é muito fácil de dizer, mas posso dizê-lo por experiência própria, é muito difícil de praticar, não é? E a gente está sempre a falhar nesse aspecto.
Isso tem implicações, quer dizer, o conseguirmos concretizar isso tem implicações necessariamente ao nível de nós podermos prestar um serviço à comunidade. Os dirigentes do CNE acho que prestam um serviço que a comunidade nunca na vida irá valorizar, não é? E tem implicações ao nível do serviço que pode ser considerado um serviço de voluntariado que nós fazemos a todos os níveis. Nem mesmo nós às vezes temos a devida noção do contributo voluntário que damos à comunidade. António fala de falta de reconhecimento por parte da sociedade, um sentimento que não é novo. Em Portugal há uma imagem coletiva do escotismo que se prende ao movimento juvenil e que esquece o movimento educacional. Muitas vezes as pessoas não têm essa noção do escotismo como um movimento educativo, têm mais uma noção como movimento juvenil. Mas, para além de ser um movimento juvenil, que o é, de facto, é um movimento educativo. E a base da sua educação fundamenta-se exatamente na educação entre pares. Ou seja, são os jovens interagindo entre si, de acordo com determinados valores, determinados parâmetros, regras de convivência, com uma simbologia, organizados em determinados grupos que se articulam de determinada maneira. Portanto, é esta interação entre os pares, entre os jovens, que resulta um processo educativo que é naturalmente acompanhado por adultos responsáveis. Estes adultos são os chamados dirigentes. Eles colocam o seu tempo, capacidades, habilitações ao serviço dos jovens e da associação CNE. Voluntariado ou serviço é um processo que, especialmente neste ano europeu do voluntariado, é colocado em duas perspectivas: o ser voluntário e o educar para o voluntariado. Todo este voluntariado é um serviço, naturalmente, e entendendo, e nós, sendo uma associação católica, numa perspectiva cristã, o voluntariado é sempre uma forma de serviço ao outro. E, portanto, entendemos que este voluntariado dos nossos dirigentes é um serviço que eles prestam. Outra coisa é a ação de serviço que nós propomos aos jovens. Nós estamos a viver este ano do Europeu de Voluntariado exatamente sobre esta dupla perspectiva do voluntários na educação, referimos-nos aos 13.000 adultos, educamos no voluntariado. Quer dizer que o processo educativo que temos é um processo educativo que procura também integrar os jovens em ações de voluntariado. E isto começa com uma coisa que é conhecida comumente, que é a pequena boa ação. A boa ação diária que cada jovem é desafiado a praticar é o primeiro estímulo a uma educação e a um crescimento no serviço aos outros. E que depois passa por ações de serviço que são propostas e que os jovens fazem, desde que recentemente tivemos, por exemplo, as campanhas do Banco Alimentar, mas outras ações de serviço que os jovens, consoante também a idade, vão aumentando a complexidade e a diversidade das ações que podem fazer, ações de serviço que eles vão praticando e nas quais também vão ganhando um gosto e um sentido pelo serviço ao outro, que depois pode traduzir em ações de voluntariado que eles mais tarde venham a fazer. Com 20 anos, aluna de mestrado em Psicologia do Desporto, Joana Osório segue as pisadas do seu pai, António. Neste momento já tens algumas responsabilidades também a nível do escotismo, não é? Sim, tenho várias. A mais importante é que tenho cerca de 20 escoteiros, 25, dos 14 aos 18 anos, aos quais gostaria de transmitir alguma coisa de boa para a vida deles. Depois tenho algumas outras tarefas que vêm do facto de eu ter sido voluntária num campo internacional em 2009, em Kandersteg, e trabalho então agora com a equipa internacional do CNE e estou a colaborar com a organização do Jamboree. Os teus tempos livres, o tempo que tu tens, é muito dedicado a isto? Sim, sem dúvida. O teu ciclo de amigos é aqui? Não necessariamente. Eu também tenho vida fora dos escoteiros. Também tenho amigos que não são escoteiros. O meu namorado não é escoteiro. Mas a maior parte dos meus tempos livres, sim, são passados nos escoteiros. Todas as semanas, toda a gente que é escoteiro gasta cerca de 4, 5 horas, principalmente ao fim de semana. E durante todo o ano a soma é bastante grande. Há muitas vezes que eu digo que não a cafés e a cinemas e outras coisas que às vezes eram mais apelativas e tenho que fazer trabalho para os escoteiros. Estão à espera de quê?
Siga isso mais para cá. Mais para a direita. Por semana são muitas as horas que cada dirigente empresta à organização de atividades, mas também à sua própria formação. Ser dirigente não é o caminho natural de qualquer jovem escoteiro. O que se pretende é que cada jovem faça o seu caminho e seja na sociedade um elemento de transformação. O uso do lenço verde e o assumir das responsabilidades que ele acarreta surge noutro patamar. Há muita ideia de que quem é lobito, explorador, depois mais tarde pioneiro e caminheiro, mais tarde vai ser dirigente, mas não é isso todo que nós desejamos, e foi esse percurso que eu decidi que não ia fazer. No entanto, tive uma experiência muito marcante quando fui precisamente para Candasteg e achei que seria o meu papel contribuir um bocado para a formação desses jovens e incutir-lhes algumas das coisas que eu tinha aprendido e ajudá-los a desenvolverem-se e eles próprios terem algumas experiências que talvez não tivessem a oportunidade de ter se não andassem nos escoteiros. Por isso, se é uma questão de voluntariado ou de serviço, para mim é uma questão de estilo de vida. É um estilo de vida marcado pelo que chamam de espírito de missão. A única justificação que permite compreender a dedicação destes homens e mulheres. É um voluntariado que consome muito tempo e muito exigente a esse nível. Se pensarmos que os jovens têm normalmente ali 3, 4, 5 horas de atividade por semana, no mínimo, o adulto tem que dar essas tantas, outras tantas de preparação, às vezes reuniões entre dirigentes para preparar ou determinadas compras ou preparação de materiais, etc, etc. Portanto, facilmente são umas dezenas de 10 ou 15 horas numa semana normal. E para um adulto que esteja com uma unidade de base, não é? Depois, se tiver mais responsabilidades na gestão da associação ou na formação, etc., isso será tudo a acumular, não é? Portanto, se pensarmos que estamos num mês de acampamento ou de uma grande atividade, as 15 horas, se calhar não chega, se calhar tem que ter 25 ou 30 e portanto, se calhar tem que ter o fim de semana completo a trabalhar para aquilo, portanto, isto é sempre a somar. O que é realmente importante não é chamar serviço ao voluntariado, é exatamente o que nós conseguimos fazer, o que nós conseguimos partilhar com os outros, o que é que nós podemos dar, que é muito importante, que não custa nada dar, se calhar, uma noite ir dar sopa aos pobres, por exemplo, e receber um obrigado e saber que estamos ali de livre vontade e ajudar um irmão nosso, um ser humano como nós, e talvez seja isso que, eu não digo que falte, mas que a sociedade se desconcentra, porque existem tantas coisas às quais nos podemos dirigir, às quais nos podemos talvez distrair, que esquecemos o próximo e esquecemos as pessoas. Quantas horas dedica ao escotismo por semana? Ou não é possível estabelecer horas? Ser-se escoteiro é escoteiro a tempo inteiro? Não há uma ficha que se possa desligar, nem um interruptor. É verdade, ser escoteiro marca qualquer um. E mesmo saindo do ativo, escoteiro uma vez, escoteiro para sempre. Não consegue estabelecer as horas que dedica a esta atividade? Não, porque não é realmente importante. Acho que não é uma pergunta que faça sentido no que diz respeito a agora vou parar aqui um bocadinho, almocei, agora vou ser escoteiro. Não, é preciso fazer alguma coisa. É preciso criar uma atividade, é preciso ir buscar material para meter na sede, é preciso qualquer coisa, reticências. Ser escoteiro é isso também. Ao colocar a sua farda, cada um dos dirigentes voluntários assume também ser uma referência, um exemplo, um rosto de esperança e de dedicação e persistência. Eles são parceiros na educação dos milhares de crianças e jovens que semanalmente estão envolvidos nas atividades propostas.
Sim, penso que a nossa educação em casa é essencial, não é? E é muito importante, mas penso que este apoio educacional desta parte da sociedade é muito, muito importante. Por isso mesmo que eu já lhe disse, portanto, quer dizer, pela partilha, pela partilha de experiências, e realmente o facto de estarem, não ser só o lar, a casa, não é? Porque muito, mas ali é importante, e mesmo para a formação deles futuramente, eu penso que eles ficam com umas boas bases para encarar o futuro, não é? Maria José Dias tem 2 filhos e aos 2 fez o desafio de pertencerem ao Corpo Nacional de Escutas. Eu achava que nos escuteiros havia aquilo que realmente existe, que é a interajuda, que é realmente o ajudar o próximo, portanto, o se ajudarem uns aos outros, haver a partilha também, portanto, essencialmente a partilha de experiências, de situações, às vezes coisas menos boas que acontecem e que eles têm que partilhar entre uns e outros até conseguirem resolver, inclusive nos jogos que eles fazem, por vezes quando eles fazem os jogos noturnos ou diurnos, eles fazem esses jogos em equipas, e às vezes encontram-se em dificuldades no meio do nada, não é? E eles têm que as tentar resolver. E eu achava que isso era importante. Hoje, Maria José tem uma noção totalmente diferente e mais completa daquilo que é o trabalho desta associação. Como mãe, reconhece a dedicação e o empenho colocado em tudo o que fazem e alegra-se por também ela fazer parte deste projeto. Há uma atividade deles, que é o São Jorge, em que eu faço sempre questão de estar presente, porque me impressiona, no fundo, toda aquela participação de gente já, sei lá, já pais, alguns se calhar até já avós, e que realmente estão ali presentes ano após ano, porque a gente, como vai quase todos os anos, vê que as caras estão lá, portanto, eles estão ali a pé firme. Sim, eu acho que é uma coisa fantástica, realmente, este empenhamento destas pessoas, já que as suas vidas montadas, não é, profissionais e particulares e pessoais, continuarem a dar do seu tempo livre para a educação destes jovens, não é? Um sinal de esperança para esta mãe que acredita na juventude e, apesar das muitas horas que o escutismo lhe rouba no convívio com a filha, é fácil reconhecer a boa causa. Ana Sofia, hoje caminheira, continua o percurso que o irmão interrompeu e também ela reconhece no seu crescimento aquilo que a torna diferente. Eu costumo dizer muito às minhas colegas de escola que aquilo que eu sou hoje é muito devido aos escuteiros. Portanto, a forma de nos adaptarmos a trabalhar em equipa, a trabalhar em grupo, o dinamizar atividades ou algo que nos seja, ou algum obstáculo imposto na nossa vida, portanto, a nossa maneira de ver e de contornar as coisas é completamente diferente. Temos um grande à vontade e uma maneira de viver e de enfrentar as coisas completamente diferente. Portanto, eu penso que o me envolver na associação e viver a vida escutistamente, portanto, não é só ao fim de semana, não é só aquela reunião que eu tenho no meu agrupamento, que é das 3 às 6, acho que é um estilo de vida, é uma maneira de estar na vida, portanto, faz qualquer tipo de diferença. Acho que na vida da pessoa e na maneira de estar e de ver as coisas faz qualquer tipo de diferença. Ana Sofia é escuteira há 14 anos e se no início desta aventura teve algumas reticências, hoje ela não coloca nenhuma interrogação à sua pertença a este movimento. Segue inspirada pelo testemunho de Baden-Powell, mas também marcado pelo testemunho cara a cara deixado pelos seus dirigentes. Sempre vi como um seio familiar. Identifiquei-me muitas vezes como uma segunda casa e penso que isso é muito importante num grupo, sentir a afinidade daquele que está acima de nós, mas que também nos estende a mão quando a gente cai e é necessário nos ajudar, e eu sempre senti isso ali. Obviamente que nós muitas vezes temos aquela idade em que nos questionamos se queremos levar avante o escutismo e se queremos continuar, não é? Há sempre aquela fase, como em tudo na nossa vida, e penso que muitas vezes nós temos essa ligação com o chefe é muito importante, porque são aquelas fases, são aquelas questões que nós temos e na nossa vida que se nós ouvimos uma outra pessoa mais velha e que tem muito mais experiência, se calhar muitas nossas dúvidas anulam-se e conseguimos ver essa pessoa como um exemplo e segui-lo. Maria e Elisa estão prestes a viver uma experiência internacional que poderá marcar as suas vidas. Estão de partida para o Jamboree Mundial, que se realiza na Suécia no final do mês de julho, e onde terão uma missão particular. Vamos ter um acampamento mundial
em agosto. Na Suécia. Na Suécia. Que é o chamado Jamboree Mundial, que é um acampamento mundial que ocorre de 4 em 4 anos. Mas vocês já têm lá algumas responsabilidades. Sim, vamos ser, neste caso, jovens porta-vozes. Vamos passar ao mundo aquilo que nós estamos a viver no acampamento. E uma perspectiva diferente. Sim, e vamos ter a oportunidade também de lidar com jornalistas no campo. Vai ser uma experiência muito boa para nós. O contacto com novas experiências, mundos, culturas e religiões abre perspectivas e horizontes. Aos jovens, Baden-Powell lançou o desafio de, pela sua ação, deixarem o mundo um pouco melhor. Um trabalho diário para todos os que estão envolvidos nesta organização, que é, em Portugal e no mundo, a maior organização juvenil. A proposta educativa do Corpo Nacional de Escutas, uma dinâmica que requer entrega e espírito de serviço a 13.002 voluntários adultos. Ficamos por aqui. Já sabe que nos pode ver também pela internet em agência.eclésia.pt e mais logo, 15 minutos antes das 11 da noite, Eclésia passa também pela rádio, é na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.